Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de uma visão de mundo, de uma visão de universo que nasce no século XVII, criada pelo filósofo francês René Descartes e que, ao menos em termos legais, ruiu, foi lançada por terra no século XX, mais precisamente em 1978, pela Unesco, um dos braços da ONU. Ora, eu falarei sobre essa concepção de mundo que nasce com Descartes e que, no plano da legislação universal, no plano dos direitos universais, é posta por terra em 1978 pela ONU. Farei um breve comentário sobre isso, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço de publicação de conhecimento, de divulgação de conhecimento, este é um espaço por meio do qual nós fazemos algumas reflexões, colocamos alguns temas e buscamos aprofundá-los a fim de que tua visão acerca das coisas seja ampliada, seja estendida. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço a fim de que nós possamos ter um número cada vez mais considerável de pessoas que façam parte ou interajam conosco por meio deste espaço. Bem, não queremos de forma alguma aqui depreciar a grandeza de Descartes. Ora, que se trata de um dos grandes gênios da humanidade, disso não resta a menor dúvida. De que se trata daquele que lançou as bases, os fundamentos do pensamento e da ciência modernos, disto não nos resta a menor dúvida. Ora, Descartes foi um dos mais influentes pensadores, um dos mais importantes pensadores que já passaram por este mundo. Porém, como todo grande filósofo, como todo grande pensador, sua concepção de mundo, sua filosofia, seu pensamento está passivo de críticas e essa deve ser a relação que nós devemos estabelecer com todos os filósofos, com todos os pensadores, com os homens de ideias, com os homens de ciência, com os homens de filosofia, enfim, nós sempre devemos estabelecer com eles um diálogo crítico que nos possibilite identificar as contradições de seus discursos, expô-las e problematizar suas ideias, sua visão de mundo. Isso é uma atividade extremamente filosófica, extremamente saudável, porque isso consiste no movimento da própria produção de conhecimento, da própria produção de ideias. Ora, Descartes não foge à regra, embora tenha sido um grande pensador, sua visão de mundo também está passiva de crítica. E quem vai, no século XX, ver um grande problema nesta visão de mundo, pelo menos num dos aspectos desta visão de mundo colocada por Descartes, será a Unesco, será a ONU. E qual o ponto, qual o aspecto da visão de mundo de Descartes que chamou a atenção da ONU, que não vai mencioná-lo diretamente, mas, ao menos nesta declaração que eu
trarei para a nossa reflexão, para a nossa leitura, não vai mencioná-lo diretamente, mas fica implícita que a crítica ou a concepção de mundo que esta declaração procura colocar um termo, procura colocar um ponto final, repito, pelo menos no plano das ideias, no plano da legislação universal, será a concepção de mundo cartesiana, dualista, que coloca o homem no extremo e a natureza no outro. Ora, é esta concepção dualista de mundo que a ONU, em 1978, vai no plano, e eu vou sempre enfatizar isso, porque no plano da praxis, nós vemos, no plano prático, nós vemos que as coisas não corresponderam aos ideais estabelecidos nesta carta emitida pela Unesco. Porém, fica posto aqui um documento legal, um diploma legal, que procura colocar termos a este tipo de atividade, a este tipo de prática, que no plano das ideias teve forte sustentação pelo cartesianismo. Ora, Descartes é um pensador que nos coloca diante de um modelo de mundo dualista. Ele coloca de um lado a matéria e o pensamento, a matéria e o espírito. E espírito aqui não tem nenhum viés religioso. Espírito aqui é apenas o oposto da matéria. Ora, nós sabemos, pela leitura que fizemos da obra da filosofia de Descartes, que a primeira certeza cartesiana é a certeza do pensamento. Ora, para se chegar a verdades inabaláveis, Descartes propõe aos seus interlocutores que eles deveriam submeter tudo aquilo que até então tinham como verdade ao crivo da dúvida, ao crivo da crítica, da dúvida crítica, que procura identificar as contradições dos discursos. Ora, se quisermos chegar a verdades inconcussas, a verdades inabaláveis, devemos submeter tudo aquilo que até hoje tínhamos por verdadeiro ao crivo da dúvida. E por meio deste movimento de colocar sobre dúvida, e a dúvida aqui não é a dúvida, não é a dúvida no sentido de não aceito, não seria bem assim, né? Não é a dúvida no sentido banal, a dúvida aqui já é um movimento do pensamento, já é um movimento do raciocínio. A dúvida aqui, repito, é a identificação dos problemas, da problemática que subjaz aos discursos supostamente tidos como verdadeiros pelo interlocutor. A dúvida, portanto, já é um contraponto de ideias. Ora, se quisermos chegar a algo que esteja para além dessa dúvida, a uma certeza inabalável, nós precisamos estabelecer um diálogo crítico, de contrapontos a tudo aquilo que até hoje julgávamos ser verdadeiro. Ora, depois de submeter todas as suas supostas verdades ao crivo da dúvida, Descartes vai chegar à primeira certeza. E qual é essa primeira certeza? A certeza de que eu penso. A certeza de que eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar de que estou neste exato momento acordado, eu posso duvidar das verdades matemáticas, eu posso duvidar da existência de Deus, eu posso duvidar de todas as coisas. Eu só não posso duvidar de que eu estou
pensando. E por quê? Porque a dúvida já é uma ação do pensamento, já é um movimento do pensamento. Mesmo que eu duvide que neste exato momento eu estou pensando, eu só posso duvidar de que estou pensando, pensando. Então, a dúvida como ato do pensamento não pode negá-lo, ela faz parte do exercício do pensar. Portanto, a primeira certeza que Descartes concebe, a qual Descartes chega, é a certeza do pensamento. Eu penso. Ora, desta primeira certeza surge uma segunda, necessariamente ligada a ela. Desta primeira certeza pressupõe-se uma outra certeza necessária, porque sem esta primeira, porque sem ela, esta primeira não poderia ser uma certeza. Ora, se a primeira certeza é a certeza que eu penso, a segunda certeza é que eu tenho um corpo. Porque não é possível um ser pensante que não é possível estar pensando neste exato momento, negando ser um ser corpóreo. Ora, eu penso. E porque penso, eu tenho um corpo. E porque penso, eu sou um ser corpóreo. Porque os pensamentos não andam, não pairam, não adejam por aí desencarnados de um ser físico que os concebe, ainda que o pensamento não pertença, e é por este caminho que Descartes vai, ainda que o pensamento não pertença necessariamente à esfera do físico, à esfera do corpo. Entretanto, este sujeito que pensa, esse sujeito que não tem dúvida que é um ser pensante, possui um corpo, possui uma matéria, uma esfera física do seu ser. Portanto, esse ser pensante possui um corpo. Porém, pensamento e corpo fazem parte de esferas distintas deste ser, embora ele ligadas. Ora, essa distinção se dá numa dimensão quase que intuitiva. Intuitivamente, essa dimensão parece não temos dúvida acerca desta distinção. Veja, normalmente nós dizemos que nós temos um corpo, mas não dizemos que somos um corpo. Nós dizemos temos um corpo. Este corpo é meu, este corpo me pertence, este corpo é algo meu. Ora, nós normalmente nos relacionamos, nos reportamos ao corpo como sendo algo nosso. Ora, enquanto algo que nos pertence, há uma distinção entre este sujeito, do qual o corpo pertence, e este corpo que é uma posse sua, uma propriedade sua. Há uma distinção. Essa distinção, ainda que se dê num plano intuitivo, ela vai ser melhor desenvolvida por Descartes. Por quê? Porque Descartes vai dividir, como eu já havia colocado, o ser em duas esferas. Uma esfera ou uma substância corpórea e outra substância espiritual. Ora, a essência desta substância espiritual é o pensar, é o cogito. Penso, logo
existo e existo enquanto corpo. Se a essência, a substância deste ente espiritual é o pensamento, qual seria a essência do corpo? Ora, a essência do corpo seria uma extensividade, o corpo nada mais seria do que uma resistência, uma coisa extensa. Por ser corpo, ele é divisível. E ele só é divisível porque é extenso. Portanto, nós somos constituídos por uma substância espiritual e por uma substância, uma uma coisa, uma essência extensiva, material. Somos constituídos por pensamento e corpo. Agora, no pensamento está a minha consciência. Pois eu sei que eu existo porque eu penso. Eu tenho consciência da minha existência. Penso, logo existo. A existência, a certeza da minha existência decorre, é um resultado da minha consciência. É nesse aspecto que Descartes já começa a abrir um fosso entre os elementos físicos, entre a realidade física, entre os seres físicos e os espirituais, entre aquilo que é espírito e aquilo que é matéria. Ora, se eu tenho consciência da minha existência, é porque eu penso. Se eu tenho certeza da minha existência, é porque eu penso. E eu jamais poderia pensar se não existisse. Portanto, penso, logo existo. Do pensamento decorre a minha consciência. A minha consciência é uma prerrogativa do meu pensamento. Entretanto, a matéria não pensa. A resistência não pensa. O corpo não pensa, porque não tem consciência. Porque a consciência é uma prerrogativa do pensamento. Tudo aquilo que não pensa não tem consciência, não sabe que existe. Ora, Descartes aqui vai colocar no lado oposto ao pensamento, à consciência, todos os outros seres que não sabem, não têm consciência, não conseguem chegar à certeza da sua existência mediante o cogito. Ora, quais são os seres ou os demais seres que não têm a consciência clara de sua existência pelo simples fato de não pensarem? Os animais. Os animais. Os animais, para Descartes, não possuem uma substância espiritual chamada cogito, chamada pensamento. Portanto, se não possuem pensamento, não têm consciência ou certeza da sua existência. Não lhes resta uma outra opção de ser, senão ser apenas coisa extensa, senão ser apenas matéria. E enquanto matéria, eles são objeto epistêmico apenas da matemática e das ciências naturais. Falta aos animais e a toda a natureza por extensão uma subjetividade, uma consciência, uma substância espiritual. Tanto é que no discurso do método, Descartes chega a afirmar que os animais não têm um prolongamento da sua vida após a morte, ou seja, os animais não terão o privilégio da vida eterna, da imortalidade.
Ora, eles morrem e a sua morte é absoluta, diferentemente do ser pensante, do homem, que para Descartes possui uma alma imortal. Portanto, esta imortalidade da alma assegura ao homem uma vida após o perecimento do corpo, após a morte física. Vida esta que os animais não têm, porque não possuem uma substância espiritual. Portanto, os animais estão fadados a perecerem em absoluto nesta vida. E Descartes afirma isso no discurso do método. Eles dizem que não há uma vida animal para além desta vida. Logo, ao morrerem os animais, o animal que morre desaparece por completo, simplesmente para dar lugar a outro animal ou a outros animais. Ora, Descartes aqui está colocando em polos extremamente opostos e irreconciliáveis o homem e o animal. Ora, em que medida a ONU, em 1978, desconstruiu esta visão de mundo cartesiana, pelo menos no plano da legislação, da legalidade, ao declarando ou emitindo, promulgando a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Em 1978, a ONU publica esta carta, este documento, este tratado, que vincula ao seu cumprimento todos os países, as nações pertencentes à ONU, resgatando a importância, o cuidado e o zelo que os animais merecem de toda a humanidade. Ora, em 1978, a Unesco decreta os direitos universais dos animais. É um documento que possui apenas 14 artigos, mas a substância, a essência do respeito que o homem deve aos demais seres vivos está toda ali, neste documento, e eu convido vocês a lerem essa declaração. Ela é curta, é breve, tem apenas 14 artigos, como também lhes convido a ler toda a obra de Descartes, desde suas cartas às suas obras de mais fôlego, aos seus grandes sistemas de filosofia, os seus grandes tratados de filosofia. Ora, neste documento da Unesco, está previsto ali, está discriminado ali, que o homem não deve, em hipótese alguma, submeter os animais a maus tratos, submeter os animais a situações de vexação, a espetáculos. E aqui já podemos fazer uma crítica à coisa do circo, né? Não os artistas. Veja, devemos fazer uma distinção entre a figura lá do palhaço, a figura de quem faz aquelas acrobacias no trapézio, enfim. Mas a crítica aqui recai ao uso de animais silvestres nestes eventos circenses. É sobre este ponto que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais busca impor limites, porque nós não devemos, reza a declaração, submeter os animais a situações de espetáculo. Ora, este documento vai mais longe ainda e chega a conceituar como genocídio a morte
de grandes quantidades de espécies animais. Ora, essa declaração de 1978 conceitua como genocídio matar em grandes quantidades determinadas espécies de animais. Ora, por meio desta declaração, a ONU simplesmente estabelece limites esses que não foram postos por Descartes no século XVII. Pelo contrário, se um animal, se a natureza não possui uma substância espiritual, se ela é apenas um ente extenso, físico, objeto única e exclusivamente de interesse da matemática e das ciências naturais, ora, a natureza pode perfeitamente ser manipulada pelo homem. Os animais podem perfeitamente serem manipulados pelo homem ao vento de suas paixões, ao vento de seus caprichos. Ora, é este uso, é esta exploração, é esta forma de se relacionar com a natureza de maneira exploratória, caprichosa, irracional, que a ONU procura contrariar, impor limites, barrar. Ora, essa visão de mundo proposta por Descartes, que coloca homem e animal, homem, espírito e natureza em lados extremamente opostos e irreconciliáveis, é esta visão de mundo que a Unesco vai questionar, problematizar e, enfim, declarar a sua ilegalidade. Ora, o homem deve respeitar o animal por ser ele também um outro ser vivo, por ser ele também um ente que tem direito à vida, que tem direito à existência e uma existência também digna, uma existência também respeitosa, uma existência isenta de qualquer forma de maus tratos, de dor, de sofrimento desnecessários, sem nenhum sentido de ser. Ora, hoje nós sabemos a importância de revermos a nossa relação, a nossa forma de nos relacionarmos, de tratarmos a natureza. Descartes não viu isto no século XVII, mas outros tantos ilustres intelectuais foram amadurecendo, deixaram seu pensamento amadurecer acerca disso e viram a necessidade de revermos toda a nossa forma de tratar os demais seres vivos, porque, como nós, eles também merecem uma existência digna, uma vida isenta de sofrimentos, de dores e angústias desnecessários. Ora, nos alegra saber que esta visão de mundo, enfim, encontrou no terreno da legalidade um ponto final, um término, um desfecho muito bem colocado. Embora isto não aconteça no plano da prática como deveria acontecer, o documento aí está e, de alguma forma, a consciência do indivíduo tem amadurecido e mudado em relação à sua postura diante da natureza, diante dos animais. Torçamos
para que esta consciência continue cada vez mais se ampliando, amadurecendo e se desenvolvendo. Um grande abraço e até a próxima.